Tá passando um papelzinho aí, deixa o nome e o telefone que a gente cadastra numa lista de transmissão, igual vai a pílula do Evangelho, né? E manda a programação toda semana, tá? A gente, quem quiser deixar água para ser fluidificada, fica uma mesinha ali atrás. Se quiser deixar algum nome para prece também, pode deixar, ficam ali os bilhetinhos, é só colocar dentro da caixinha que são colocadas aí as intenções das reuniões da casa, tá? Vocês podem ficar à vontade. Ao final a gente tem o passe e aqui na Casa de Girassol também é obrigatório fazer o lanchinho no final, viu, gente? No finalzinho a gente tem um lanchinho simplesinho no andar de cima ali. Acho que tá dando pra ouvir, não? Aqui. Deixa só pra... Tá ouvindo? Então, no final, depois do passe, todo mundo subir lá pro andar de cima pro lanchinho, tá, gente? Tá todo mundo convidado. Nós estamos muito felizes hoje, né? Com boa noite, muito boa noite, né? Seja muito bem-vindo na nossa casa, com muito carinho que a gente te recebe aqui. Acho que todo mundo aqui deve te escutar, né? E são mensagens que várias pessoas me encontram nos lugares. Tem gente que pede para adicionar na lista de transmissão, acho isso fantástico. Outro dia eu estava passando pelo corredor do hospital, me parou um médico no caminho e falou assim: você que envia as pílulas do Evangelho? Eu falei assim: você inclui meu número aí na sua lista? Eu achei muito legal, né? Muito bacana. Então, aí são sementinhas sendo plantadas e com certeza cada gotinha que cai nos ouvidos da gente todos os dias vai contribuindo para fazer da gente pessoa melhor. E é isso que para isso que nós estamos aqui. Nós vamos fazer então a prece, né, para a gente iniciar. Ai, que delícia! Então tá. Boa noite! Muito boa noite, meus queridos amigos. Com certeza. Abençoe-nos Jesus uma vez mais. Sempre faz, né? E que nessa noite em especial possa nosso coração, nossa mente continuar assim com bastante receptividade, né? Sementes do Evangelho que são bênçãos para todos nós. Gente, há muitas histórias lindas que nosso amado André Luiz, através dessa psicografia abençoada missionária de nosso amado Chico, nos trouxe. Mas em especial, há uma que sempre me tocou muito, me chama muita atenção, que é a história que está narrada no livro Ação e Reação, uma delas, né, porque há várias, lindas, maravilhosas, do nosso querido Adelino Ferreira, que é um homem, era na oportunidade, né, que estava se dedicando de uma maneira muito intensa a trabalhar o Evangelho dentro de uma casa espírita. André Luiz nos conta a seguinte história. Estava ele vindo junto com o mentor Silas e junto com Hilário, que assim como ele também havia sido médico na Terra, tinha desencarnado, e aí no mundo espiritual eles se preparam para poder voltar à Terra para suas aprendizagens. Eles iam visitar um núcleo espiritual. E aí, coincidentemente, era uma casa espírita, podia ser uma outra casa, podia ser uma igreja, podia ser um outro local, mas era uma casa espírita. E aí André Luiz narra, gente, para nós, que na hora que eles chegam nessa casa, o Adelino, ele estava fazendo exatamente isso, um estudo, uma palestra para todo mundo. E aí ele percebeu que o Adelino ele tinha umas manchas no corpo. Eram manchas assim, muito vermelhas, tipicamente de alguém que se coça muito. A princípio ninguém notou nada, né? Eles estavam ouvindo e ele falava, tinha uma certa luminosidade, né, no seu coração que brotava. E aí nosso amigo nos diz, né, que de súbito aparece uma entidade, aparece um companheiro, e vai falar com Silas, que era o responsável por aquele núcleo, né, pela tarefa. Vocês têm que fazer alguma coisa para poder ajudar o Adelino. Não é possível, nosso Adelino tem sofrido demais, as dores estão cada vez piores. Vocês têm que ajudá-lo. Aí de repente o Silas olha e fala: calma, nossa equipe já está cuidando disso. Nós sabemos da necessidade do nosso irmão e ele já está sendo cuidado. André Luiz fala que se surpreende, né, com aquele interesse, mas não tinha ambiente para falar nada. De repente, aparece uma outra pessoa. Vocês têm que ajudar o Adelino. Ele precisa dessa ajuda. Está muito difícil. Ele é uma pessoa muito boa.
Veja que mesmo com todos os problemas que ele tem ajudado a minha mãe na terra. Ele vai, leva cesta, palavra de carinho, de afeto. Vocês têm que ajudar o nosso irmão. E André Luiz fala que o Silas olha para ele e percebe que ele estava meio que incomodado. Né? Ele queria entender, mas quem que era esse Adelino? Por que as pessoas, né, os espíritos estavam ali querendo interceder em favor dele, que estava ali na terra? Qual era o problema que ele tinha? E então, rapidamente, Silas conta que o Adelino, ele era portador de uma enfermidade grave e muito, muito rara. Segundo a descrição, muito semelhante ao pênfigo. Mas ele não descreve como pênfigo, fogo selvagem. O Adelino, ele queimava de dentro para fora. A sensação era essa, como se ele estivesse em chamas. Então, quando as crises vinham, ele tinha crises horrorosas de dor, que muitas vezes nem a morfina aliviava a dor. E ele coçava e coçava e coçava. E não tinha remédio, não tinha nada que aliviasse. Só depois de um tempo que as crises iam embora. Então aquelas entidades espirituais estavam ali vendo o desespero físico do companheiro e vendo como ele era realmente dedicado à causa nobre do bem, era generoso, bondoso. E para piorar a situação dele, ele ainda era solitário, porque a mulher tinha abandonado ele junto com 3 filhos pequenos. Imagina, ele tinha problema financeiro, tinha problema de saúde, tinha problemas afetivos e tinha que se virar, e ainda assim era um missionário do campo do bem. Então André Luiz fica impressionado com aquela descrição do Adelino. E aí ele nos conta que Silas pede silêncio, dizendo que na hora certa tudo ia ser revelado. Ah, gente. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar dos anos, é o seguinte. Vamos lá, vocês vão me ajudar. Nada acontece por Lembre-se, atrás de uma história sempre tem outra história. Sempre. Não existe vítima na vida. Não existe vítima na vida. Deus não é injusto. Bem, o tempo passou, a reunião terminou. E aí então André Luiz conta que o Silas os convida, né, tanto ele quanto o Hilário, o companheiro dele, para ir até a casa do Adelino, porque algo muito especial ia acontecer naquela madrugada. E então, vejam só, quando eles chegam na casa do Adelino, aí vem a história por trás da história. Por que que o Adelino sofria tanto? Tinha que passar por essa dura prova. E aí o que que acontece? O Silas começa a contar. O nosso irmão, nosso companheiro querido, ele, na existência imediatamente anterior, infelizmente, havia sido um homem muito egoísta. Ele era filho bastardo de um senhor de engenho, de um homem que era rico e que tinha, né, tido uma noite, né, com a sua mãe, que era uma escrava. E aí nasceu ele, branco. E muito embora ele fosse bastardo, esse senhor gostava muito dele e o tratava muito bem. Ele tinha um amor de pai pelo filho. Apesar dessa circunstância abjeta, né, da maneira como ele fora gerado. E aí, no meio dessa história toda, André Luiz narra que o Silas mostra que naquele momento o rapaz cresce. E apesar do pai ter afeto por ele, ele não tinha um afeto verdadeiro pelo pai. E aí o pai era um homem mais velho, muito rico. E aí acaba ficando viúvo da sua esposa, né, de origem e acaba se casando com uma outra mulher. Aí começa o rolo. Mais jovem, novinha, da idade do Adelino. O Adelino tinha mais ou menos uns 21, 22 anos na época dessa existência e a mocinha também. Aí virou madraça dele. Não demorou muito tempo e aí as tendências morais de cada um começaram a vir à tona. Os dois começaram a se encantar um pelo outro, o encanto ultrapassou os limites do bom senso e começaram a se apaixonar. Até que chegou o momento de traçarem um plano macabro. Eles tinham que dar um jeito no homem, no pai do Adelino, no marido dela, para que os dois pudessem usufruir da vida que eles podiam usufruir. E foi então que eles pegaram 2 capatazes que não gostavam desse senhor, criaram um plano, acabaram dando algo para ele tomar, né? Ele ficou desacordado em cima da cama, e aí que loucura, atearam fogo contra ele. E aí os 2 capatazes deram um jeito de segurá-lo, né, de amarrá-lo na cama. Então nós tínhamos todas essas entidades envolvidas nesse crime bárbaro. O homem imediatamente desencarnou. Obviamente, quando ele chega no mundo espiritual, o pai do Adelino descobre quem foi que tinha feito isso. O ódio dele ficou um ódio mortal.
porque apesar de tudo ele tratava o Adelino como um filho, ele gostava realmente do Adelino. Imediatamente ele começa a criar um processo obsessivo grave sobre o Adelino, que nunca usufruiu com tranquilidade da fortuna que teoricamente ele tinha herdado do pai. Tanto que o Adelino, segundo André Luiz, vai ficando cada vez com mais problemas psicológicos, problemas mentais, a ponto de 5 anos depois ele desencarnar completamente perturbado. Quando ele chega no mundo espiritual, era uma mente culpada. Porque imediatamente ele começa a cair em si, depois de muito sofrer, depois de sofrer perseguição do próprio pai, do mal que ele havia feito. E aí, quando ele cai em si, acontece uma série de situações, eles são atendidos pela Mansão Paz, né, em que o Druso era o responsável, um espírito muito nobre, muito bondoso, e fizeram de tudo para interceder em função do Adelino em relação ao pai. No meio desse processo todo, o Adelino foi o primeiro a se arrepender. Foi o primeiro a abrir o coração, né, para poder se renovar, enquanto o pai estava muito mais resistente. Então o Adelino, meus amigos, ele tinha muita culpa do que ele havia feito. E é claro que o inconsciente dele armazenou essa energia negativa no seu perispírito. Muitas das coisas que a gente nasce, as tendências negativas, às vezes, que a gente tem, são lembranças do passado e das culpas que a gente tem na erraticidade. Veja vocês que muitas pessoas, crianças, né, nascem, às vezes, com tendências depressivas sem ter o menor motivo. Você fala, gente, mas meu filho não sorri? Esse adolescente, assim, desde criança eu sou assim. Você pode ter certeza que não é por acaso. Há alguma coisa no inconsciente daquela pessoa que ainda não foi trabalhada. E, obviamente, é um inconsciente espiritual, porque se a criança tivesse sido gerada naquele momento, né, o que seria um absurdo, como que ela teria essas tendências todas? Da onde viria esse comportamento, se a vida fosse única? Então, naquele momento, o André Luiz vai nos contando e desenrolando toda a estrutura. Então, Adelino reencarna. E ele reencarna com todo aquele processo marcado pela dor, que nada mais era do que ele relembrando a dor que ele fez o próprio pai sentir quando jogou fogo nele, atirou fogo no próprio pai. Então ele tinha aquelas crises enormes, e elas doíam muito, e nenhum remédio o curava, porque a origem era uma origem kármica. Mas aí vem a transformação, e essa é que é a parte mais linda da história. Porque quando ele reencarna, é colocado no caminho dele a possibilidade para ele se sustentar na caminhada de conhecer o Espiritismo. Só que ele não só aceita o Espiritismo quando encarna, como ele abraça a caridade, o amor, o desejo de fazer o bem de uma maneira que ninguém podia prever, porque nós temos livre-arbítrio, né? A oportunidade pode ser dada para mim, para você, para todo mundo. Se nós vamos usar ela ou não, é uma outra história. Tanto que muita gente nasce com essas oportunidades e não aproveita. Ele aproveitou. Tanto aproveitou que ele começou a fazer tanto bem que aquela energia positiva que ele ia gerando de amor e de gratidão que vinha do coração das pessoas, né, que eram beneficiadas pelo carinho que ele tinha, amenizava a sua dor. Por isso, o desejo daquelas entidades para interceder em favor dele. E aí vem a história. Olha que interessante. Ele veio com 3 crianças. Adivinha quem eram as 3 crianças? Os capatazes e a ex-madrastra, namorada, amante, enfim. Eram as 3 crianças. Como ele tinha destruído um lar, o lar dele também foi destruído para ele experimentar aquilo que ele tinha feito fazer. Por isso a esposa sumiu com o outro e largou ele para lá. E ele tinha que se virar para poder trabalhar, sustentar a casa, lidar com a solidão, que aos olhos do mundo, né, parecia uma injustiça enorme. Porque nós somos assim, né? A gente julga que é uma maravilha, né? Às vezes você olha a pessoa e fala, meu Deus, se Deus existisse. Assim, se Deus existisse, essa injustiça não estaria acontecendo. Porque a dona Cotinha é tão gente boa. Porque o seu Zé está passando por isso. Mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Lembre-se sempre disso. Sempre tem uma história. Nada acontece por acaso. A gente nem sempre gosta de ouvir a história, porque nos incomoda. Mas sempre tem uma história. E felizes de nós quando nós aprendemos, meus amigos, a construir beleza com essa história. Aí, naquela noite em especial, estava reservado um desfecho lindo para essa história maravilhosa. Naquele momento, estava chovendo, segundo a narrativa de André Luiz. Já era alta noite. O Adelino tinha chegado, tinha orado com seus filhos, que ele rezava com eles. Tinha preparado uma comidinha ali, preparando para que eles dormissem, e todos adormeceram, dormiam juntos. Uma casa simples, muito simples.
mas iluminada pela bondade divina. E aquela chuva forte caindo. De repente, altas horas da madrugada, ouve-se um barulho na porta. Pá, pá. E naquele processo todo do barulho, claro, Adelino acorda sobressaltado, assustado, sem saber o que era, o que estava acontecendo. E de repente ele começa a ouvir um choro de criança. Criança. Quando ele abre a porta, adivinha o que tinha do outro lado? Um bebê. Adivinha quem era o bebê? O pai dele. O pai dele que retornava à matéria e pelas linhas do destino vinha para que ele pudesse cuidar, educar e amar. Mostrando que nada acontece por acaso. André Luiz, ele quando conta essa história, ele termina essa história, talvez ela até esteja se desenrolando e muito provavelmente nos dias de hoje a gente tenha descendentes dessa família, mas ela nos mostra, meus amigos, muitas lições lindas. Primeiro nos mostra que as provas e expiações que a gente passa nunca são por acaso. Segundo nos mostra que por mais que a dor ela apareça, o sofrimento ele é opcional. Porque o Adelino tinha dor, mas não sofria. Ele só tinha dores, porque veja bem, dor é um processo do corpo. Quem sofre é o corpo, dor é o corpo. O sofrimento é uma dor da alma. Muitas vezes é quase impossível passar por essa vida física sem ter alguma dor no corpo. Alguma coisa acontece, um beliscão, uma topada num dedo, né? Alguma coisa acontece. Até na hora do parto, a mulher sente dor. Dor física num parto normal, né? Mesmo quando tem uma cesárea, recuperação, dor. Então a dor física faz parte do cotidiano. Mas a dor moral, ela é opcional, como nos ensinam os amigos espirituais. Nós temos o direito de escolher como nós vamos lidar com a nossa própria dor. Isso é lindo. É sério isso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nos mostra que nada acontece por acaso. Tudo é escolha. Vejam como é que é o destino, né? Quis o destino que vocês fossem o primeiro grupo que eu contasse essa história que eu vou contar. Eu já contei metade dessa história em uma pílula do Evangelho há alguns meses atrás. E eu sei que sensibilizou muita gente, porque eu vi muitas pessoas me falando sobre isso. Não sei se vocês vão se lembrar. O Chico tem uma história linda com a Valéria. A Valéria dele, né? Ele fala que a Valéria dele. E eu conheço a nossa Valéria. A Valéria é uma senhora que eu conheço há mais de 20 anos. Amiga da minha família, né? Amiga da minha mãe. É uma senhora muito pobre, muito sofrida. Desde quando a gente a conheceu, ela já era sofrida. Sempre. Sempre. E a Valéria tem uma história de vida incrível. Incrível. E aí quis o destino que ontem, depois de muito tempo, eu a encontrasse, a gente conversou muito, e aí eu conheci de novo. Sempre tem uma história, a história por trás da história. E eu vou contar para vocês exatamente como a vida me mostrou. Quando eu conheci a Valéria, ela tinha, até então, 3 filhos que moravam com ela, 2 filhos que a haviam abandonado, mas que ela tinha ajudado a criar, e a Valéria morava num casebre, tinha problemas financeiros para comer, para poder fazer qualquer coisa. As pessoas se cotizavam para ajudar ela a pagar o aluguel e ela sofria de problemas físicos graves. Era um monte, eram vários. Não demorou muito tempo, a Valéria foi diagnosticada com câncer. E aí o câncer tinha dado metástase. Ela estava se tratando uma maripena aqui em BH, tinha feito todos os exames. E aí o médico dela disse assim: Dona Valéria, a senhora vai fazer a cirurgia, eu mesmo vou fazer a cirurgia, só que eu tenho que lhe avisar, seu caso é muito grave, o câncer se espalhou por mais de 75% das suas cordas vocais, nós vamos precisar tirar as suas cordas vocais, e assim, a melhor hipótese, o melhor cenário é a senhora voltar da cirurgia sem nunca mais falar. E o cenário provável é que talvez a senhora não resista. Então a Valéria, ela foi para essa cirurgia com esse prognóstico. E era uma situação complicada, porque eu me lembro ela muito triste, falando: "Oh, meu filho, parece que agora não tem jeito", né? Ela preocupada com os filhos dela, né? E aí a gente acompanhou, porque ela não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para sair de Betim, ela mora em Betim, para vir para BH. Então foi interessante, porque no dia da data da primeira cirurgia, ela veio, mas não operou por causa da pressão alta. Ela estava muito nervosa. Aí tiraram a pressão, estava alta e não operou. Quando foi na semana seguinte, acho que estava todo mundo meio resignado, né? Eu, minha mãe, os amigos que conheciam a Valéria. E aí o que aconteceu? Quis o destino
que ela pudesse passar pelo tratamento espiritual que a gente tem lá na nossa casa, que na época estava começando, isso nós estamos falando de quase 20 anos atrás, estava começando. E a galera passou. Ela passou pelo tratamento e ninguém sabia de nada. Passou o tratamento, foi sábado, ela foi lá para a cirurgia dela, cheio de exames, né, predeterminando o problema dela. Na terça-feira, ela se internou segunda para fazer cirurgia na terça. Veja que nada é por acaso. Acompanhem. Ela teve a pressão alta, por causa da pressão não fez a cirurgia. Aí o trabalho iniciou, quis o destino que ela participasse dele por algum motivo, aí deu certo a cirurgia. Ué, a pressão dela não podia estar alta de novo na segunda-feira? Por que não estava? Vai saber. O fato é que quando a gente deixou a Valéria lá, a sensação era, última vez que eu ouvi a voz da Valéria, né? Posso até fazer uma visita para ela, mas ouvir a voz dela foi a última vez. Quando um tempo depois, poucas horas depois do que a gente imaginava a cirurgia, adivinha quem liga lá no escritório? A Valéria. A Valéria liga. Aí a pessoa fala assim, Ricardo, tem uma senhora querendo falar com você. Aí eu fui lá falar com ela. Eu não sabia quem que era. Eu disse, mas quem que é? Alô? Assim, meu filho! Valéria, deu problema de novo? Né? Deu problema na pressão, né? A lógica é essa, né? Deu problema na pressão? Não, você não acredita. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas tudo certo o quê? Ele fez a cirurgia, falou que foi um sucesso. Mas Valéria, mas você não está falando? Será que isso é uma transcomunicação instrumental? Não foi só eu que ouvi, né? Outra pessoa ouviu. Gente, vocês não acreditam. O médico abriu a garganta dela, fez a cirurgia, mas a maior parte do câncer tinha sumido. E aí ele ainda brincou com ela e perguntou assim, mas o que aconteceu com a senhora? Ela é muito simples, ela é muito doce. E ela falou, mãe, ingenuidade. Foi Jesus, foram os bons espíritos que cuidaram. Tá. Então foram os bons espíritos que fizeram a cirurgia na senhora agora há pouco e tiraram o câncer da sua garganta. Tirando onda com ela. E aí a Valéria, ontem então ela lembrava desse caso e falava, meu filho, eu me arrependi tanto. Porque eu vi, sabe, ele ficou rindo da minha cara. Mas a gente fica tão fraquinha depois de uma situação dessa. Mas apesar de tudo, ele que me acompanhou durante todo o processo da cirurgia, fez a cirurgia, o fato é que eu fiquei bem. Aí ela tinha um retorno de 7 dias depois. E ele duvidando, ele não acreditava em Deus. Quando ela chega no 7º dia, volta no Maripena, ela vai ser atendida, aparece um outro médico. E aí ela vai perguntando, mas não tem como eu ser atendido pelo doutor fulano de tal, porque ele que acompanhou todo o processo, né? E ele tem me acompanhado, ele fez a cirurgia, eu queria tanto, tenho tanta confiança nele, tem como assim, não, Valéria, só desculpa, mas não vai ter jeito não, vai ter com esse novo mesmo, porque ele morreu, né? Essa semana de acidente de carro. Exato. E a vida continuou. Valéria teve mais 3 cânceres. O câncer migra no corpo dela. Teve um câncer no seio. Aí a médica falou, vai ter que tirar. E Valéria sempre em busca dos tratamentos espirituais. Eu nunca vi Valéria se queixar. Ela agradece tudo. Tem síndrome do pânico, tem problemas sérios de relacionamento com os filhos. Nunca vi Valéria se queixar. Não se queixa. Não se queixa. Aí ela teve o câncer, fez a quimioterapia e milagrosamente ela está lá com as mamas até agora. Aí o câncer migrou, foi para o nariz, aqui para cima. Mesma história de sempre. Foi lá, fez a quimioterapia e o câncer sumiu. Aí, recentemente apareceu no reto. Valéria foi lá do jeitinho simples dela. Assim, meu Deus do céu, já não sei mais o que eu faço. Você ainda brinca, Valéria, você é assim com alguém muito importante. Continue. Eu falei, minha filha é incrível, a gente desencarna porque tropeça no pé e bate a cabeça. Cada situação dessa a mulher fala, é sério, ela é um fenômeno, é sério. Pois ela não se curou do 4º câncer e está seguindo a vida. Ele está seguindo a vida. Agora você pensa numa pessoa que não se queixa, pense numa mulher extremamente bondosa. Valéria criou 3 crianças que não eram dela. Ontem, eu não sabia a história antes da história. Sempre tem uma história. Sempre tem história. Ontem foi aniversário da minha irmãzinha, aí a gente se reuniu e Valéria foi. O filho dela levou ela lá, ela não sai de casa, porque ela tem síndrome do pânico. Graças a Deus ela deu conta, ela gosta muito da minha mãe, e aí ela foi lá na casa da minha mãe. E aí a gente estava junto, só estávamos nós, e ela foi contando a história. Eu falei, Valéria, faz tanto tempo, né, que a gente não conversa assim com calma. E eu falei, me conta a história dos seus filhos. E aí nem eu sabia.
porque ela tinha ouvido uma história que a gente tinha contado sobre o Chico, ela adora as histórias do Chico. Ela falou, meu filho, tudo começou com Chico Xavier. Eu, como? Eu nem sabia que ela conhecia o Espiritismo lá atrás. Ela foi contando, olha, eu era muito nova, muito jovem, tinha meus 20 e poucos anos, mas um parente do meu pai era espírita e falava muito do Chico Xavier. Então um dia eu com muita curiosidade fui visitar o Chico lá em Uberaba. E eu queria muito ser mãe, muito ser mãe. Porque eu já estava chegando aos 30 e ela dizia, naquela época, meu filho, era tão difícil. A mulher casar, ia passando dos 30, não é como é hoje. Né? Muito preconceito, ela morava no interior. E aí ela foi lá, queria muito ser mãe. Aí conta a Valéria que quando ela chega, pega a fila dela, o Chico olha para ela e ela, eu queria tanto ser mãe. Segundo ela, o Chico coloca a mão com muita doçura, ela frisou várias vezes. Eu lembro da ternura dele, nunca vou me esquecer. Coloca a mão com muita ternura no meu ventre e fala, minha filha, fica triste não, você vai ter 6 filhos. Mas eu saí de lá toda feliz, alegre, para depois chegar em casa e pensar, mas como? Mas eu não tenho nem namorado, mas como? Eu gostei da ideia de ter 6 filhos. Mas, peraí, vamos pensando bem. E aí, eis que para surpresa da Valéria, poucos dias depois, aparecem 3 crianças na porta dela. Bateram na porta e deixaram 3 crianças. 3, não foi 1, 3 crianças. 2 meninas, uma que mora em Belo Horizonte, outra que mora lá em Betim, né? E um outro rapaz que também mora lá em Betim, que era um dos que eu conhecia, que eu não sabia que era adotivo, achei que era dela mesmo, né? Porque é parecido fisicamente com ela. 3 meninos. E ela criou esses 3 durante quase 30 anos. E um dia, por uma série de circunstâncias, eles descobriram o endereço da mãe biológica. E aí foram atrás da mãe. As 2 deixaram de chamá-la direito de mãe, passaram a chamar de Valéria. Já não a visitavam mais. Foi nessa época que eu a conheci. Ela sofria, mas nunca falava mal dos filhos. Interessante, né? Nunca falava mal dos filhos. Ela passou, depois disso ela teve mais 2 filhos biológicos, com uma pessoa que ela casou, e mais uma filhinha, né, que era gêmea de um dos meninos, mas desencarnou 6 horas depois do parto. Então ela teve 6 filhos. 6 filhos. Foi mãe 6 vezes. E uma vida de dor e sofrimento. Aí a gente conversando, ela é muito bem-humorada, né? E a gente conversando, eu sabia de uma história que eu peguei um dia ela contando para minha mãe. E aí eu perguntei para ela, Valéria, me conta uma coisa. Eu soube de uma história que você ficou casada e o casamento não se consumou, é verdade? Ela, meu filho, Eu, como é que foi isso? Ela, tem cada coisa. Me apaixonei pelo fulano. Aí falou o nome do rapaz, né? Que até já é desencarnado. Me apaixonei por ele. A gente começou a sair junto. Era um homem muito bom comigo, bom com ele. Mas você sabe que era o namoro daquela época, né? Minha mãe ficava no meio de nós 2. Nunca nós 2 ficamos sozinhos. E aí, quando chegou na lua de mel, eu estava toda feliz. Eu era virgem, um rapaz bonito, elegante. Eu falei, vou me divertir. Vou aproveitar. E quando chega na hora H, ele com muito custo olha para mim e fala, eu sou gay. Não homossexual, eu sou gay. E aí eu tive que conviver com isso, que eu adorava ele. E ele a mim. Mas não teve jeito. E ela ainda brincou, olha, meu filho, eu fiz de tudo. Mas não teve jeito. Mas ele era um homem tão bom, me ajudou a minha família. Foi bom para os meninos, porque era filho adotivo também, né? Tanto que ela chamava ele de pai. E ela ficou casada com ele durante muitos anos, quase 15 anos. Né? Trabalhando isso, quer dizer, era um sofrimento, porque ela o respeitava, mas ao mesmo tempo, o desejo dela de mulher, ela queria ter uma vida. Né? Ela queria ter uma vida. E aí aconteceram uma série de circunstâncias, ela se separou. Mas aí ela ia realizar o sonho dela. Aí encontrou um outro homem. Viril. Esse não tinha erro. Mas ela ainda brincou, ela falou assim, mas você não acredita. Primeira vez, mesma história, né, da mãe, porque a mãe ainda estava, né? Assim, primeira vez, né, quando eu saí junto com ele, que eu achei que agora a coisa vai, ele olha em cima de mim e começa a chorar. Eu, não, de novo não. Olha que loucura, gente, é sério. Eu falei, Valéria, eu vou contar essa história, você deixa? Ela me deu autorização, eu vou contar para todo mundo. E começa a chorar. Ele chorava, Valéria? Ele falou, nossa, você é imaculada. Aí ela, mas eu não queria que ele chorasse.
Eu só sei que no final das contas ela casa com ele. E ele foi o pai biológico dos meninos, né, dos outros que nasceriam por ele. Mas era muito violento. Batia nela, espancava ela por causa da bebida. E Valéria foi espancada por quase 15 anos também. Olha que vida, que luta. Ela era professora de jardim da infância, adorava ensinar. Até hoje ela dá aula particular no conjunto onde ela mora, para ganhar R$ 140 por mês, para comprar a comidinha dela. A gente ajuda a comprar o remédio para o câncer já tem alguns anos, né? E aí ela vai se virando como pode, com os meninos que ajudam, um aqui e outro acolá. Eu nunca vi essa mulher se queixar. Nunca vi essa mulher reclamar de Deus. Nunca. Com todos os problemas que ela tem, com a rejeição que sofreu, com a vida difícil que ela teve, com os próprios filhos que viraram as costas para ela. Desde quando eu a conheci, nunca vi. E ontem, ela ainda contava a história e falou, se qualquer uma das minhas meninas, as que viraram as costas durante o tempo, voltar e falar, mamãe, eu queria tanto voltar a morar com você, porque minha porta para casa está aberta, meu filho. Então, meus amigos, a vida é assim. Todos nós temos nossas dores, nossas provações. A gente às vezes procura super-heróis, né? Tem uns filmes aí de Hollywood agora batendo recorde de bilheteria, né? Super-heróis, um tem um superpoder, voa, faz pra cá. Super-heróis são aqueles que reencarnam e não fogem da vida. E aprendem a ser felizes apesar de tudo. Esses são super-heróis. Não é? São super-heróis de verdade, que vencem mágoa, rancor e que conseguem trazer o evangelho para o seu coração e para a sua mente. Então, nessa noite de hoje abençoada, nós temos oportunidade de estarmos juntos aqui. Lembremos que as provas e as expiações, elas são passageiras. Mas as lições que elas deixam para nós são eternas. Porque nada acontece por acaso. Sempre tem uma história por trás da história. Sempre tem. Quem recebeu a pílula hoje deve se lembrar que a gente falava disso, porque isso é uma coisa muito importante que os amigos espirituais nos lembram, né? O fato da gente abraçar o Evangelho, independente da religião, não nos isenta de nenhuma prova. Pelo contrário. Pelo contrário. As provas existem para todos nós. A diferença é que aquele que abraça o Evangelho, abraça a boa nova que Jesus trouxe, passa pelas suas dificuldades com mais firmeza. Por quê? Porque a sua alma é mais leve, não é? Se sente mais forte, tem muito mais ânimo. Mas dor todo mundo tem. Eu me lembro aqui de uma história que eu gosto muito de contar, acho muito divertida, né? Embora imagine a dificuldade, relacionada ao Chico. A gente sabe que o Chico ele sempre teve problema de saúde. E era engraçado, gente, porque vira e mexe aparecia sempre alguém dizendo assim, nossa Chico, como eu queria ter a sua vida. E, vez ou outra ele ficava, acho que era a minha vida. A doutora Marlene Nobre, né? Nossa querida doutora Marlene, que desencarnou recentemente em 2015, uma grande espírita que nós tivemos, né? Companheira do Chico, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, uma grande, valorosa trabalhadora do Evangelho. Eu tive o privilégio de conhecê-la. E ela contava as histórias do Chico. Ela conviveu com o Chico muitos anos, né? O marido dela foi o famoso deputado Freitas Nobre, na década de 70, representou o Espiritismo no Congresso Nacional na época difícil, ajudou, né, a difundir o Espiritismo no país. Enfim, uma ficha de trabalhos prestados à doutrina espírita gigantesca. E a doutora Marlene comentava assim, o Chico às vezes falava com a gente assim, meu Deus, o povo olha para mim e fala, Chico, eu queria ter sua vida. Como se fosse tudo simples, né? Vida do Chico, Chico ficou órfão aos 4 anos, o pai deu para uma madrinha que o espancava, dava garfada nele. Quando ele voltou, ele começou a ver espírito, todo mundo chamava ele de louco, de maluco. Muitos irmãos não conseguiam compreender o Chico durante um bom tempo, o próprio pai não o entendia. O Chico foi perseguido espiritualmente durante muito tempo. Nunca teve vida fácil. Ficou praticamente cego de um olho logo no início da sua existência. Tinha problemas graves de pele, dificuldades enormes no outro olho que ele enxergava com muita dificuldade, problemas na coluna, teve problemas de hérnia por causa dos maus tratos que sofreu na época ainda de criança lá com a madrinha que cuidou dele, teve angina, infarto, vida fácil, trabalhou lá ininterruptamente durante 32 anos no Ministério da Agricultura, nunca faltou um dia sequer. Para chegar ao trabalho, em muitos momentos, ele andava quilômetros, quase 8 quilômetros, quando tinha que ir para a fazenda modelo. Na época não tinha ônibus direito. Nunca faltou um dia sequer. Nunca.
Durante muitos anos o Chico era o autor encarnado, né? Porque para as lides literárias a obra era dele. Quem mais tinha vendido os livros? E tem uma safra hoje de mais de 40 milhões de livros vendidos. Nunca embolsou um único centavo. Tudo doado, porque eu dá de graça, o que de graça recebeis. É que Jesus nos ensina, está lá em Mateus 10. Então esse homem nobre, extraordinário, não tinha vida fácil. Mas com certeza fazia sua vida ser mais leve, sempre que podia. Ria de si mesmo, amava, se doava, abençoava tudo e a todos. Mas nem por isso deixava de ter suas dores. Um desses dias, uma dessas noites, o Chico estava na reunião do receituário. Durante muitos anos, gente, havia uma reunião em que o Chico psicografava as receitas homeopáticas, né? No doutor Bezerra de Menezes, para as multidões. Eram 3, 4 horas de psicografia, para depois vir para o salão e ficar mais 3, 4 horas psicografando as cartas para os filhos das pessoas que tinham desencarnado, buscando aliviar as dores, assim por diante. O Chico, por vezes, chegava a psicografar 6, 7 horas consecutivas. Isso depois de ter trabalhado o dia todo. Pois bem, em um desses dias em que o receituário estava prestes a começar, o olho dele estava doendo muito. O Chico não era de se queixar, mas o olho dele estava doendo muito. Ele já tinha colocado colírio, uma dose extra de colírio, mas o olho não aliviava. E aí aquela dor estava lá latejando, estava impedindo ele de ficar relaxado para que os espíritos pudessem trabalhar com ele. Então naquele momento ele faz uma prece. Aí imediatamente aparece um espírito ligado ao Dr. Bezerra. E ele vai e pede, se possível, que esse companheiro fosse chamar o Dr. Bezerra por misericórdia, que ia chegar logo em seguida, mas que acabou se adiantando. O Dr. Bezerra vem e fala: "Que foi, Chico?" E então Chico fala: "Ô doutor, o senhor é tão ocupado, o senhor me perdoe. Eu sei que o senhor tem tantas coisas para fazer, mas é porque eu não quero atrapalhar a tarefa, e realmente hoje meu olho está doendo muito." E aí o doutor Bezerra olha e fala: "Mas Chico, por que você não me disse antes? A gente já tinha olhado." Isso já mostra uma coisa, porque a gente tem uma ilusão, os espíritos sabem tudo. Não, só quem sabe tudo é Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo do Evangelho, a prece. Por que a gente tem que orar? Porque tem gente que fala assim: "Não preciso rezar. Deus sabe o que eu preciso." Não. Nós oramos para dar testemunho da nossa humildade, de mostrar o nosso coração receptivo às graças de Deus. "Chico, mas por que você não me disse antes?" E o Chico: "Eu não queria atrapalhar o senhor, doutor, mas não tem jeito de o senhor aliviar essa besta aqui que está trabalhando." Aí o doutor Bezerra entrou no bom humor e falou assim: "Chico, se você é uma besta, o que é que eu sou?" O senhor é o veterinário de Deus. E o veterinário de Deus vai ajudar a curar essa besta. E com essa fala humilde e generosa do Chico, né, nós vamos observando assim como ninguém tem privilégios, meus amigos. Então quando a gente se queixa, deixa de ser feliz por causa dos problemas que a gente tem, isso não nos excusa nunca da nossa responsabilidade. Muita gente tem perdido a encarnação colocando a desculpa nas suas dores. Não, eu sou assim mal-humorado e triste porque eu tenho problema com meu filho. Ou então eu porque eu fui traído pelo meu marido, ou porque meu pai me batia, minha mãe me batia. Não, eu sou assim porque eu tive problema financeiro. Eu sou assim. Não, você é assim porque você não sabe lidar com a sua dor, é diferente. Tem nada a ver com a dor em si. Eu sou assim porque eu ainda não despertei a minha luz interna, é diferente. Nós somos assim porque a revolta ainda é maior do que a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. É muito diferente. Porque nada acontece por acaso. Então, meus amigos queridos, o Evangelho, ele surge, né, como um bálsamo de Deus, para nos trazer ânimo, estímulo, incentivo, para a gente continuar trabalhando, dia após dia, passo após passo. Porque nada acontece por acaso. E não acontece mesmo. Ninguém cruza o caminho de ninguém sem propósito. Nenhum de nós atrai uma prova, uma situação, sem que haja uma lógica, um sentido. É lógico que muitas vezes, durante o acontecimento, a gente não entende, né? Você fala: "Meu Deus, né? Mas por que isso está acontecendo comigo?" Quando basta passar um tempinho e o nosso coração serena, vem a resposta. Às vezes era uma coisa que eu precisava aprender, era um relacionamento distante que eu precisava me aproximar, era algo que faltava ao meu coração, mas nunca é por acaso.
Então, todas as vezes que a gente encontrar uma dor, seja o que for, agora, por exemplo, que o nosso país passa por essa situação difícil, né? A gente vê a situação econômica complicada para tanta gente, às vezes você tem a prova do desemprego, problema financeiro, a dificuldade de saúde, muitas vezes a prova é a solidão, muitas vezes a prova é um parente difícil, complicado. Lembre-se, nós temos professores para nos ensinar a amar. Como isso é verdadeiro? Como isso é verdadeiro? Não faz muito tempo, nós conhecemos o caso de uma moça, ela deve ter uns 35, 36 anos, muito jovem ainda. E ela cuidou da mãe desde os 8. A mãe tinha problemas graves de saúde. E desde os 8 anos ela cuidava da mãe. Desde os 8. A mãe não queria ser cuidada por ninguém, era só por ela. E durante todos esses anos e todo esse tempo ela teve toda a paciência. Nenhum dos irmãos tinha paciência para cuidar da mãe, só ela. No dia do desencarne da mãe, foi ela que cuidou do enterro, ela que cuidou de tudo. Pouco tempo depois foi que eu a conheci. E ela tinha o olhar de quem tem a consciência em paz e feliz. Ela tinha saudade da mãe, mas ao mesmo tempo estava em paz. Já os seus irmãos, que tinham virado as costas, se carcomiam no remorso do que podiam ter feito, mas não fizeram. Quem ama nunca se arrepende. Quem faz o que tem que ser feito, meus amigos, mesmo nos momentos de dor, nunca se arrepende. Então, não tenha receio, sabe, de passar por uma prova. Não tenha medo, nenhum de nós. Porque tudo tem um sentido. E tem mesmo. E quando o Evangelho está presente, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente se fortalece mais. Isso faz uma diferença grande. Eu podia ficar contando histórias e mais histórias para vocês, porque elas não faltam. Uma das histórias lindas que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar acontece exatamente nesse momento. Eu faço visita em algumas prisões. E aí tem um rapaz, Edinho, que eu conheci alguns anos atrás, muito jovem ainda, com 20 anos, cometeu um crime por causa das drogas, embora não fosse a intenção dele, mas cometeu, e acabou matando o irmão da ex-namorada, por causa de uma tolice, num dia de overdose. A coisa foi tão tola que o pai do rapazinho, depois do enterro, foi procurar o pai dele para dizer que não tinha ódio do filho, porque eles cresceram juntos, vizinhos de rua, as famílias se gostando. Uma loucura. Então não demorou muito, ele foi preso, depois fugiu da prisão, depois voltou à prisão. Foi nessa época que eu conheci. E aí nessa época ele já estava com o coração mais ameno, uma amiga muito querida, né, tinha dado vários livros da doutrina, falado do Evangelho para ele, e foi a única vez que nós nos encontramos pessoalmente. E aí a gente conversou, falou assim, olha, com a graça de Deus você não vai desistir de você. Porque Deus não desiste de nós. Né? Não importa o tempo que você passar na prisão. Eu tenho certeza. Se você mantiver seu foco, porque eu sei que não vai ser fácil, mas no Evangelho, você pode ter certeza, você vai ter sua vida toda pela frente. Ainda falava assim, quando você sair, nós ainda vamos fazer palestra junto, contando a sua história. E ele preocupado com os pais. Os pais realmente ficaram muito perturbados com toda essa situação. Pode deixar que os pais nós damos um jeito. E os pais deles são grandes trabalhadores da Falange do Bem. Agora, amanhã nós vamos encontrar de novo. A gente tem atividade na região de Lafayette, um grupo enorme, né? Quase 30 casas espíritas diferentes se reúnem, gente de outras religiões, um trabalho lindo de tratamento espiritual. E tá lá os pais, um na cozinha, o outro fazendo comida. Enquanto isso, o Edinho está lá evangelizando todas as prisões que ele passa. A gente se comunica por carta. Por carta. Talvez quem receba a pílula do Evangelho há mais tempo se recorde que um tempo atrás nós narramos exato um poema que ele enviou, lindíssimo. Lindíssimo aquele poema. Eu fiquei muito emocionado. Foi a última carta que eu recebi deles, que foi no último tratamento, inclusive. Então a gente vê assim, num momento em que a gente vê o sistema prisional que nós temos no nosso país, ele tinha todas as desculpas para estar do outro lado. Mas eu lembro que ele me falou, e ele falou agora para a mãe, porque havia um recurso que tinha sido impetrado na justiça para ver se ele conseguiria a liberdade provisória, adiantar. Mas como ele fugiu logo no início, antes de cair a ficha, infelizmente o juiz não permitiu. Então vai aumentar, não é que vai aumentar, vai cumprir a pena que tem que cumprir, mais 5 anos na prisão. Imagina o pai e a mãe indo lá, tá em Unai, para dar notícia para ele. Um desespero, os dois tristes. Sabe quem consolou quem? Ele. Ele virou para a mãe, a Zenaide me contou, falou assim, Ricardo, você não acredita? Enquanto o pai, o Braz, estava lá chorando, falei,
virou para mim e falou assim: mãe, cuida do pai. Fica triste não, estou bem aqui, estou na biblioteca, estou lendo bastante, ajudo todo mundo, graças a Deus eu estou feliz. Vai em paz. Eu ainda não estou pronto para voltar não. Estou feliz. Na minha hora Deus me leva. E tudo vai fluir bem. E ele ainda vai sair da prisão jovem. Vai sair com uns 33, 34 anos, com a graça de Deus, se assim o for, com toda uma vida ainda pela frente. Nada acontece por acaso. Meus amigos, não importa o que a gente tenha feito no passado, sempre a gente pode mudar agora. Não é? Não importa as bobagens, os erros do ontem, a gente sempre pode começar a fazer alguma coisa diferente a partir de hoje. Isso é lindo. E a melhor forma da gente fazer isso é levando o Evangelho para o nosso dia a dia. Não é? Não é decorando frase pronta, é levando para o dia a dia. É levando para dentro de casa, para a família. Sabe, muita gente ainda não faz Evangelho no lar. Meu Deus, que absurdo. Não importa a religião, quer fazer o culto do Espírito Santo? Faça, criatura, né? Você quer fazer a meditação coletiva? Faça. Mas faça alguma coisa com a sua família. Leve Deus para dentro de casa. Porque quando Deus está dentro do nosso lar, gente, uma luz enorme se estabelece. Os lares que tem pelo menos uma única pessoa que faz o Evangelho se tornam fontes de luz. Nós temos notícia de muitas famílias em que pessoas estão sendo aliviadas de dores físicas e algumas curadas, antes mesmo que o malefício se manifeste, por causa do trabalho que está sendo feito pelos encarnados na escolha certa e pela prática do Evangelho do lar. Muita gente tem tempo para ficar pendurado no WhatsApp, no Facebook, para falar mal da vida de um monte de gente, mas não tem tempo para Jesus. É difícil, né? Tem tempo para ver o jogo do Atlético, do Cruzeiro, do Vila Nova. Nada contra. Mas, não tem nem um tempinho para a gente falar com Jesus? Não pode. Com a família? Tem que ter. E a caridade, então? Gente, ninguém faz favor para ninguém, não. Não existe isso, não. Um amigo espiritual que ele fala: nesse grande hospital chamado planeta Terra, todo mundo é paciente. A diferença é que tem uns mais preguiçosos do que outros. Entre ser um doente que trabalha e ser um doente preguiçoso, qual dos dois você prefere? Essa é a fala. Trabalhemos. Sabe, na medida do que a gente der conta, mas trabalhemos. Cada um de nós, gente, dá testemunho de si mesmo nas pequenas coisas. Dá tempo de mais uma última história? Acho que dá, né? Linda. Eu tinha terminado de fazer uma palestra alguns anos atrás, lá em Sabará. E aí, na oportunidade, eu contava uma história do professor Mauro Schwartz, que havia desencarnado em 1994 com esclerose lateral amiotrófica, a temida enfermidade ELA. E tinha deixado um testemunho lindo para o mundo, né, de otimismo, de bom ânimo. A vida dele foi retratada por um jornalista, um aluno seu que tinha encontrado com ele 6 meses antes dele desencarnar no aeroporto. E ele consentiu de relatar todo o seu processo. E virou um livro lindo, Lições sobre Amar e Viver, A Última Grande Lição. O Mitch Albom, esse jornalista, muito famoso nos Estados Unidos, escreveu livros que venderam mais de 10 milhões de cópias no mundo todo, contando a história do professor Schwartz. Enfim, a gente tinha terminado de contar, e quando foi no final, veio me procurar uma moça muito bonita, que estava ao lado de um rapaz numa cadeira de rodas. E o tempo todo era interessante, eu fazia palestra, e ele balançava a cabeça, ele participava, e ele sorria. Mas assim, então era mais uma pessoa na plateia, né? E vocês vão entender o detalhe do porquê eu falar que a moça é bonita. Ela veio me procurar, falou assim: Ricardo, o meu noivo, ele está com esclerose lateral amiotrófica. Foi diagnosticado recentemente. E os médicos falaram que ele não tem muito tempo. Aí eu fui lá conversar com ele, né? E eles estavam começando a conhecer a doutrina. Eles tinham perambulado por várias religiões, não eram religiosos, são policiais militares. Não eram religiosos, né? Tinham muitas dificuldades com uma série de coisas. E ela dizendo que ali eles tinham se sentido em paz. Gostavam da doutrina. E aí, não tinha muita coisa que falar. Eu falei assim: olha, vamos fazer uma coisa. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o evangelho no lar. Vamos fazer o evangelho no lar. Ainda fui lá, na época eles não sabiam nem como é que fazia. Ainda fui lá, comprei o evangelho, comprei um livro dos Espíritos. Eu falei: olha, vamos começar por aqui. Continue na sua busca, mas faça o evangelho no lar. Mas honestamente, gente, eu juro, não achei que eles iam continuar com a história. Pelo contrário. Eles não só continuaram, como são
exemplos vivos. Eu falo que estou cheio de casos de romances de André Luiz, tendo a chance de assisti-los ao vivo. Eles moram em Contagem. Elas falam que a Valéria é de Contagem. Capaz de não sei se já cruzaram com ele lá em Betim alguma vez. O nome dele é Fábio. O Fábio, todo o processo de esclerose lateral amiotrófica aconteceu com ele. Os médicos não conseguem explicar por que ele está encarnado. Lá no processo espiritual do tratamento dele, foi feito o que tinha que ser feito, e o fato é que ele está encarnado contra tudo e todos os prognósticos. Só que enquanto ele fazia o trabalho, ele falava com os amigos espirituais assim, que ele ainda falava, quando eu conheci ele ainda falava, assim, eu quero servir a Jesus, mas eu não sei como. E o amigo espiritual ainda dizia, se acalme meu filho, porque você ainda vai servir a Jesus. Mas como que você vê Jesus, né? Imagina, eu estava lá parado, você vai servir a Jesus. E dito e feito. A história dos dois é linda, porque ele não fala nada, ele é imóvel, na cadeira de rodas, ele só pisca, só pisca. A esposa, jovem, bonita, sabendo que não teria destino nem futuro nenhum físico com ele, casou com eles, eram noivos. Casou com ele, cuida dele com desvelo, com carinho, que é incrível, não tem como não se emocionar. Eles conversam pela piscada, é incrível, é muito interessante. E conversam mesmo, desenvolveram uma linha de alfabeto em que ele pisca e os dois vão conversando. Ela praticamente lê o pensamento dele. E aí o que começou a acontecer? Ele passou a ser exemplo para um monte de gente. Porque ele é extremamente otimista. Ele ouve, né, as palestras espíritas e outras no YouTube todo dia. Fazem evangelho constantemente. E agora outras pessoas com problemas de esclerose lateral amiotrófica, outras famílias, que estavam com graves problemas, começaram a procurá-los. E aí a família chega em desespero. E aí chega lá e vê um Fábio sorrindo. Assim. Vem o Fábio sorrindo. E vem todo um prognóstico. E vem uma pessoa que tem tudo para reclamar, agradecendo a Deus. Nós tivemos, um tempo atrás, um ano e meio, quando a gente começou a fazer o trabalho lá na Europa, então eu pedi para ela gravar um depoimento. Ela gravou o depoimento que ele não fala, né? Eles ficaram impressionados, o caso dele, o caso da Valéria, que são casos próximos. Porque às vezes a gente conta histórias e as pessoas falam, isso não existe, né? Essa história é de livro. Não, gente, essa é a história do seu vizinho. De repente é uma história que acontece na sua casa. É uma história que está acontecendo entre nós. Nenhum de nós está isento das nossas provações. Mas todos nós somos candidatos a viver cada prova com o Evangelho. E quando a gente vive a prova com o Evangelho, tudo se transforma. Olha o caso do Adelino, que veio para passar um sofrimento enorme, mas amou tanto que tinha um monte de gente do mundo espiritual pedindo para interceder por ele. Não é verdade? Então não desista de você. Para a gente fechar, essa é a mensagem do Evangelho. Nunca desista de você. Não importa o problema que tenha. Calma, vai passar. Como diz uma amiga, mas se só passar na outra existência? Ué, mas passa. Otimismo é otimismo, mas passa. Vai passar. Mas o que a gente não pode nunca é a gente se esquecer de que Deus nos ama muito. E que a bondade divina nos carrega no colo e nos direciona, meus amigos, onde quer que a gente esteja. É sério, leve o Evangelho para a casa de vocês, para quem não faz. E quem faz, às vezes por obrigação, faça com consciência. Você tem um hospital espiritual dentro de casa. Mas meu marido não quer meu filho, faça sozinho. Você não nasceu por dar ninguém. Nosso dever é espiritualizar nós mesmos, não espiritualizar os outros. Meu dever é espiritualizar a mim. Se eu conseguir fazer isso, já é uma grande vitória. Aí, de repente, me espiritualizando, minha esposa também vai. Meus filhos também vão. Talvez meu pai, minha mãe, talvez um vizinho. Não é verdade? Mas o nosso dever é conosco. A gente não pode deixar de fazer o que nos cabe, com desculpa que Beltrano não quer, fulano não me apoia. Leiam lá os mensageiros, o depoimento de várias pessoas que voltaram para o mundo espiritual, falando do arrependimento de terem vindo para a Terra, tinham todas as condições de servir, mas fugiram. Fugiram com essas desculpas esfarrapadas que a gente utiliza para não fazer aquilo que nos cabe. Então, aprendamos a trabalhar. Lembre-se, todos somos enfermos, certamente somos, né? Mas entre ser um enfermo que trabalha e ser um enfermo que só reclama, eu prefiro ser um enfermo que trabalha. E você? Essa é a ideia. Que a luz divina te abrace com muita luz e carinho. Que abençoe sua família. Cada um, claro, sabe as dificuldades que enfrenta, lógico. Mas que abençoe muito seu coração.
Abençoe essa casa, os amigos espirituais, a vocês, trabalhadores voluntários. Mas a gente se esquece, né? Mas se não fossem por eles, a casa física não estaria em pé para vocês, para mim, para a gente vir aqui encontrar tudo isso lindo, né? Organizado para a gente poder desfrutar do ambiente maravilhoso como esse. E se vocês me permitem, finalizando, eu só pedi que a gente trouxesse, e é com muita alegria que eu falo dele, com muito carinho, o nosso CD das Pílulas do Evangelho. Dá tempo de contar 2 minutinhos da pílula? Pode? Pode? Prometo que eu vou ser breve. Levanta a mão aqui quem recebe as pílulas do Evangelho. Uau! Que legal! Que bom! Então me permitam bem rapidinho contar para vocês como é que isso tudo surgiu. Nós temos uma atividade bem mais ampla, né? Ligado a um grupo espiritual chamado Falange do Bem, que tem os tratamentos espirituais. E a pílula do Evangelho é o nosso braço do Evangelho para chegar em todos os corações. Tanto que muita gente acha que a pílula é espírita. Não, a pílula é do Evangelho. O Evangelho é de Jesus. Jesus não era espírita, não era católico, não é evangélico. Jesus é Jesus, ponto. O Evangelho é de Jesus. Então, o Evangelho ele tem que chegar em todos os lugares. O nosso mundo ainda enfrenta graves problemas de preconceito por causa disso, uma tolice, né? Essa briga sem sentido de achar que a minha razão é melhor que a sua religião é melhor que a minha. A gente tem tido experiências com pessoas de todas as religiões, graças a Deus, até com ateus. Se é que existe ateu de verdade, né? São ateus graças a Deus, né? Então é com muito carinho, né? Que a gente vai gravando lá a pílula todo dia. Sob orientação dos amigos espirituais. Nessa brincadeira nós estamos em 94 países. Na pílula de amanhã nós vamos divulgar o número. Eu recebi hoje atualizado. O nosso Mauro lá de Londres, ele faz o acompanhamento pelo YouTube. Então é provável que nós estejamos em muito mais do que 94, porque o YouTube ele registra os acessos. Só que o WhatsApp vai muito mais rápido. E não tem como você registrar onde chega. Então é muito provável que a gente esteja em mais de 94 países. Então eu queria agradecer muito a vocês, porque isso é possível porque você pega a pílula e generosamente compartilha. E sem olhar a quem. Hoje a gente tem grupos de irmãos evangélicos que estudam a pílula. Nós temos grupos de budistas que ouvem a pílula. Pessoas dentro dos hospitais. Gente dentro das prisões. E a pílula do Evangelho. Essa é a ideia. E eu faço questão. Eu acho tão bom quando alguém me encontra e fala assim: peraí, sua voz é parecida com o cara da pílula. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Por isso que ele pensa: por que você não fala o nome? Não tem que falar o nome, né? A pílula do Evangelho. A gente é só carteiro. Não fosse se fosse eu, ia ser o João, Pedro, Joaquim. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho tem que brilhar. Ele é que tem que aparecer, gente, para todos nós. Então, muito obrigado de verdade, do fundo do meu coração. Deus é testemunho como eu estou sendo verdadeiro. Vocês por nos ajudar a espalhar essa semente. Porque a nossa humanidade precisa muito, sabe, de atividades que longe de preconceito, mas que possam ajudar as almas a se aproximar. Então, como o trabalho foi crescendo, muito além do que a gente imaginava, no final do ano passado nós lançamos um CD. Ele ainda não está em todos os lugares por causa da proposta de distribuição. Esse mês está nascendo o Instituto Namastê, que é o braço social do trabalho da Falange do Bem, né, que visa ajudar socialmente uma série de instituições. Então, a renda que é revertida da venda dos CDs, tem vários CDs para serem lançados, outros eventos que vão acontecer, vai tudo para o Instituto e do Instituto para uma série de instituições, né, que já estão começando a ser cadastradas. Então, devagarzinho, a gente vai agradecendo a Jesus pela oportunidade. E... adivinha só quem vai poder ajudar muita gente hoje? Pois é, você. Nós trouxemos aqui o CD das pílulas. Lógico que eu não sou bobo nem nada. As pílulas são inéditas. Mas lógico. Gente, tudo doado. Tá lindo. Tá lindo, tudo doado. Depois vocês olhem a capa. Eu achei linda. A capa quem fez foi o Verso. Tudo doado. Capa linda. Ele colocou 2 mãos. Não dá pra ver direito, mas tem mapa mundi nas mãos. Mostrando que o mundo está nas nossas mãos. Muito bonito. Muito, muito bonito. Aí tem gotas, né, simbolizando a ideia de pílulas. Muito bonito. A gravação muito linda, muito bonita, né? A parte vocal logo do início, que fala os temas, é do nosso Flávio Braga, né, que trabalha na Rádio Liberdade. Tudo doado. Do mesmo jeito, o estúdio, Nadilson, querido, nossa querida Soninha também, todos doaram a estrutura, é um trabalho de amor. Todo doado. Eu fico numa alegria enorme.
E nós já combinamos que a parte do CD do que for vendido aqui vai ficar para casa. Aquele sol, nós temos os CDs lá fora. Se vocês desejarem, levar mais de 50, avisem, tá bom? Mas é com muito carinho que a gente traz. E muito em breve nós estaremos lançando outro CD. O outro é um xodó. Porque assim, eu sou pai, quem é pai, mãe, avô, avó, tio aqui sabe como não é fácil, lidar com as crianças, adolescentes, com questão de evangelho. Aí, atendendo o pedido de muita gente próxima, nós gravamos, dentro da série das Pílulas do Evangelho, parábolas e ensinos de Jesus para crianças e adolescentes. A crianças e adolescentes. Aí já está ficando prontinho, deve chegar no mês que vem pra gente. E aí nós estamos montando uma estrutura para que todo mundo depois possa baixar, comprar pelo celular, para ficar tudo simples, fácil acesso, para todo mundo receber. Porque é só assim que a gente chega em todos os países, que as pessoas têm acesso. E assim a gente ir difundindo a mensagem do Evangelho. Então, o CD está aqui, com todo o carinho que a gente traz. E aqueles que forem adquirir, agradecem em nome de todo mundo que vai ser beneficiado pela sua atividade. Você vê, nós fizemos o lançamento do CD agora no bairro Ipiranga, lá em BH, na casa de Bezerra. Nós arrecadamos quase R$1.000 para a própria casa lá, vendeu muito CD, para a atividade da Branquinha. Eles têm uma atividade que cuidam de moradores de rua. É uma Kombi muito velha, que eles chamam de Branquinha, e é velhinha, fica lá na entrada do centro, muito interessante. Quase com um troféu. E eles saem 1 ou 2 vezes por semana para cuidar de moradores de rua. E olha que coisa linda, os moradores vão ao centro. Os moradores mudam de vida. Não sei se vocês se lembram, quem ouve há mais tempo, eu contei a história do Jorge. Pois é, o Jorge é um dos moradores de rua. Ele está lá, recuperado. Mora na rua. Faz o evangelho, evangeliza todo mundo por causa do trabalho da Branquinha. Então eu fiquei muito feliz. Foi a primeira casa beneficiada. Então aqui vai ser a segunda casa beneficiada também. Que a luz divina abençoe a vocês. E a todo esse trabalho maravilhoso do bem. Que a gente possa juntos continuar trabalhando em harmonia, para que com a graça de Deus, meus amigos, a gente possa construir um mundo melhor cada dia. Começando das nossas almas, passando, claro, pelas nossas famílias e, naturalmente, levando isso para todo mundo ao nosso redor. Que assim seja. Até breve, até muito breve. Muito breve mesmo, viu, Ricardo? Porque nós precisamos da sua presença novamente. A gente já sai daqui com a próxima data marcada, combinado? Aí você vem lançar o Kids. Bom. Gente, gostaria de agradecer a presença do Ricardo Melo. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer a prece de encerramento. Eu vou dar alguns recados da casa e então a gente vai para o Paz.